Pai do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos tratar na lição de número 4, falando aqui nesse trimestre sobre a igreja como corpo de Cristo, a igreja e o reino de Deus. O texto áureo já vai trazer para nós o contexto de Marcos, João Marcos escrevendo, em especial escrevendo ao povo que estava em Roma, abrangendo assim todos os gentios. Ele escreve: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bem, o reino de Deus estava próximo, estava alcançável, estava às mãos, estava acessível por intermédio daquele que estava anunciando. Sim, o Senhor Jesus convida o povo a se arrepender, ou seja, há uma forma, há uma senha, há um tributo, né? O Salmo 96, tributai ao Senhor, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então o homem pecador, ele dependia de se arrepender, cumprindo a profecia de Isaías, que falaria daquele que viria à frente do Senhor, preparando o caminho para o Senhor. Assim, primeiramente, antes de Jesus convidar as pessoas a se arrependerem, João Batista já estava pregando sobre o reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus chega com a mesma mensagem. As boas novas estão vindo. O Evangelho, as boas novas de esperança, de alegria, de salvação, de paz, de amor, estavam chegando por intermédio do próprio Cristo que estava se manifestando ao mundo. Mas para que nós, a igreja, bem como Israel, que primeiramente o rejeitou, e depois nós, os gentios, o Senhor, dar acesso a isso, as pessoas precisariam se arrepender. Para que aqueles que quisessem desfrutar dessas boas novas, o caminho para entrar no reino de Deus é se arrepender. A verdade prática diz que pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Quando nós falamos de reino, nós precisamos entender que há uma amplitude, que o reino não se limita à igreja em si, mas o reino abrange a toda a nação de Israel, como nós vamos ver no tópico de número 1, todos aqueles que em Cristo morreram, bem como todos aqueles, como os heróis da fé relatam em Hebreus 11, que morreram na esperança, e também aqueles que irão ser alcançados, né? João 10 diz que há muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco, e o bom pastor também dá a vida por elas, de modo que o reino de Deus, ele é algo extraordinário. Existem duas palavras aqui, antes de nós entrarmos no texto da leitura bíblica em classe, né, que se encontra ali em Marcos de 1, do 14 ao 17, né, nós vamos ver duas palavras que chamam muito minha atenção. Marcos 1, 14 e 17, e depois Marcos 2, vai trazer um contexto bem interessante para a gente trazer aí para essa aula, para edificação dos irmãos, para acrescentar na pesquisa que os irmãos estão fazendo, para acrescentar na aula daqueles que estão estudando, para que seja uma bênção na sua igreja local. O texto da leitura bíblica em classe diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o nosso textuário. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Bem, é interessante que desde o momento em que o Senhor ele se manifesta, ele convida os homens a refletirem, né, sobre aquilo que ele quer fazer de nós, né? Eles eram bons pescadores, eles eram bons profissionais, mas eles seriam ainda melhor, executariam uma função muito mais nobre, muito mais eficaz, tornando-se agentes do reino de Deus, tornando-se pescadores de homens, né? E isso é interessante demais, um convite ao trabalho desde sempre. Jesus veio dizer que o Pai trabalha e eu trabalho também. Quando a gente fala de reino, nós precisamos entender
que para você herdar um reino, você precisa ser filho de rei ou da família real. É por isso que Cristo sempre falava que o que ele falava, ele ouviu do Pai. O que ele fazia, ele aprendeu com o Pai, porque ele e o Pai eram um só. Ele estava representando o reino do Pai. Todo reino tem o seu rei. E em Apocalipse, Jesus aparece como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É extraordinário. Os reinos têm suas músicas, os reinos têm suas bandeiras, os reinos têm suas vestes. Sim, os reinos têm os seus súditos. Dentro da corte tem os trabalhadores que atuam nas mais diversas funções, em todas elas buscando agradar ao rei. Sim, também tem os seus negociantes, aquelas pessoas que trabalham para fazer o crescimento do reino, e também tem aquelas pessoas que trabalham para fazer o crescimento do reino através das conquistas, de modo que nós fomos convidados a impactar esse mundo com o governo de Cristo. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Venha a nós o vosso governo, a vossa soberania, o vosso controle, a vossa autoridade. Eu falei de duas palavras. Quando o termo reino aparece, ele vem aparecendo aqui, e a gente está falando de atuação, né? Já convidando os discípulos a trabalhar, né? A se juntar a Cristo. Eles que estavam lançando a rede, agora nós vamos, depois Jesus vai trabalhar com parábolas sobre lançar a rede, convidando desde o começo, desde o versículo 14 lá, pregando o evangelho do reino. Que reino é esse? A palavra aqui é basileia ou vasileia, que está relacionado a um poder real, à realeza, ao domínio, ao governo. Eu acho lindo, porque dentro de uma perspectiva, eu estou lembrando disso aqui agora, não está no script, né, do tabernáculo, uma perspectiva simbólica, existia ali nas portas, tanto da entrada para o tabernáculo, bem como para a entrada do santo, e também da entrada do Santo dos Santos, cortinas que eram as portas, e cada uma daquelas das cores que compunham aquela cortina exaltavam algo acerca de Cristo. Isso é simbólico, tá? É só para a gente agregar aqui uma perspectiva de reflexão. Bem, o branco lembrava da paz, lembrava da santidade do rei, né? O próprio azul falava da cor da autoridade do rei, né? O roxo, o púrpura, lembrava da questão do poder, né? Da questão do governo, da soberania, do próprio grandeza, da glória do rei. E também o vinho, o vermelho, era só os mais nobres que usavam, e é ali que simbolicamente nós vemos toda a força do reino que se manifestou através do sangue de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário. O príncipe, o rei, antigamente era aquele que ia à frente da batalha, e ele pelejou a maior de todas as batalhas, a batalha pela minha e pela sua alma, porque ele não abria mão de que nós estivéssemos em seu reino, o adorando como o Rei dos Reis. Realeza, domínio, governo, né? Existe um reinos aqui na Terra, né? E eu falei que todo reino tem suas vestes. Eu nunca vi a Kate Middleton se vestindo de qualquer jeito, a princesa Sofia da Espanha se vestindo de qualquer jeito, os sacerdotes não se vestiam de qualquer jeito, e é claro que roupa não salva, mas os salvos sabem se vestir. Nós representamos o reino de Deus. Existem as músicas, enquanto existem muitas canções para as namoradas, as esposas, canções políticas, canções subversivas, canções promíscuas e mais diversos estilos, mas também existem as canções que adoram o nome do Senhor, exaltam aquilo que Ele fez por nós e glorificam o nome dEle através de hinos que têm suas letras pautadas na Escritura. Existe também
as bandeiras, tem gente que levanta a bandeira do Flamengo, a bandeira do Vasco, supervaloriza. Aqui onde nós estamos, a bandeira do Estado, e olha que esse país é um país extremamente bairrista, ela é colocada na mesma altura, o que seria um sacrilégio para vários outros estados, na mesma altura da bandeira do país, porque eles são tão bairristas em seu estado, que eles valorizam tanto o estado quanto o país, mas Jesus, ele é a nossa bandeira. Em Êxodo está escrito, o Senhor é a nossa bandeira. Nós precisamos entender os contextos do reino. Existiam muitas armas de ataque, catapulta, arco, flecha, espada, lança, fogo, veneno, muitas armas, armadilhas eram colocadas diante de guerra, buscando conquistar. Mas o Senhor, Paulo registra, ele nos deixa o contexto de armas da luz, armas espirituais, a armadura de Deus. Existem territórios que precisam ser alcançados. E aí eu preciso te dizer que o reino não está limitado à geografia, ou limitado à estrutura do nosso templo, à nossa congregação, à nossa denominação, à igreja em si, não. O reino, ele é universal, como é tratado aqui, né? Então, nós não podemos confundir os reinos dessa terra, os governos dessa terra, as lideranças dessa terra, as presidências, os estados, as cidades, enfim, todos os governos dessa terra com o reino de Deus, né? Nós precisamos entender aqui, Basileia fala do poder real de Jesus como o Messias triunfante, o rei, né? De Judá jamais se apartará o cetro, falou lá no Gênesis 49, Jacó, e também ali o livro de Hebreus, capítulo de número 1, né, versículo número 8, se eu não me engano, né, que do filho, o seu cetro é um cetro de equidade, é coisa extraordinária, falando do governo de Cristo, desde o Velho até o Novo Testamento, desde o Velho até o Novo. Lá no Velho, Deus é o Rei de toda glória, diz o Salmo de número 47. Em Daniel 4:25, Deus domina sobre o reino de todos os homens. Ele pega Nabucodonosor e faz comer capim, porque se achava grandioso. E no final, Nabucodonosor vai glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus de Daniel. Sim, nada nem ninguém está fora do seu domínio, e nada fica oculto e escondido diante dele. Ele é soberano, ele tem um controle de tudo. E ainda que aparentemente as coisas boas e ruins aconteçam, os homens façam escolhas, aqui nada saiu do controle do Senhor. Deus permite os homens fazerem suas escolhas, mas ele faz, continua fazendo como ele quer, do jeito que ele quer, e os seus projetos ele levará a cabo, ele realizará. Basileia, um reino, território sujeito ao governo de um rei, e o território sujeito ao governo do Rei Jesus hoje, aonde ele atua, é o coração do homem, mas o coração do homem ele vai ser alcançado por intermédio dos cristãos, da igreja. Então, aonde é que está o reino? Então, o reino, ele está no céu, ele veio do céu, se manifestou através do Cristo, nosso Senhor Jesus, que veio e implementou, assim, firmou verdadeiramente o reino profetizado do Velho Testamento, porque a nação de Israel, ela foi convidada a ser um reino étnico, né, um reino teocrático, um reino de sacerdotes, mas agora a igreja, ela é aquela que evidencia o reino de Deus, a qual também a nação de Israel, o povo eleito, o povo amado, o povo escolhido, faz parte, mas que está agora Deus atuando por intermédio da igreja. Lá na frente, ele continua o projeto, né, que ele tem para com Israel, mas hoje o Senhor manifesta a graça, a glória, o poder dele, faz conhecido o seu amor, a sua grandeza e o seu reino por intermédio da igreja, e os territórios que são os corações humanos, eles são alcançados por intermédio da igreja. Eu falava que no reino tem os seus exércitos, e por mais que o rei se alegrava com as festas,
aquilo que era entregue diante dele, né, as adorações, ele se alegrava ainda mais quando ele via o seu exército voltando com uma bandeira branca estendida, dizendo: vencemos e ampliamos o território. Quando a igreja avança e vai avançando e vai alcançando e vai cumprindo a palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e ela vai assim alcançando almas para o Senhor Jesus. Isso é extraordinário, né? Desde lá do Velho Testamento, nós vamos ver que havia essa manifestação, né? Onde o salmista vai dizer, como nós já falamos, Basileia. Basileia. Existe outra palavra, Diego? Existe outra palavra. No Velho Testamento, como eu falei, o governo era teocrático. O governo era um governo que se manifestava. A ideia de Deus era fazer com que as outras nações conhecessem a sua glória, conhecessem a sua graça, conhecessem o seu amor, o seu poder, e também viesse a se achegar ao Senhor para ser governada pelo Senhor, porque os propósitos, os princípios, os valores, as leis, os mandamentos de Deus promovem felicidade às pessoas, porque assim elas não viverão diante das coisas vãs dessa vida, mas diante da vontade de Deus, e terão satisfação que não é efêmera, que não é passageira. Mas Israel, ele sucumbe, ele pede para si um rei conforme as nações, e ele começa a se misturar, mesmo depois de ter entrado na Terra Prometida. Você conhece a história, e ali começa a adorar outros deuses e se perde, e ao invés de ser uma referência, ela vira um escândalo. O problema é que em Romanos, Paulo vai falar que tem muita gente que dentro da igreja está dando escândalo pelo seu modo de viver. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o reino de Deus não seja manchado pelo mau testemunho que nós que falamos dele, mas não vivemos ele, assim temos proferido, né? Como dizia Lutero, pregue sempre, se necessário for, use as palavras. Não, nós temos que viver esse evangelho, manifestar essa graça, esse amor, esse perdão, essa libertação, essa transformação que um dia nos alcançou, e isso tudo respaldado pela palavra de Deus. Então a gente tem aqui no tópico de número 1 o contexto, né, do reino de Deus, que é universal, como nós trabalhamos, né? Já falei alguns desses versículos citados pelo comentarista, pastor José Gonçalves, que o Senhor, ele é soberano e ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Por quê? Porque ele tem poder. Eu expliquei a palavra Basileia ou Basileia, né? Expliquei o contexto de que isso tinha uma origem lá no Velho Testamento. Deus manifestava-se naquele reino étnico ali na nação de Israel. O Senhor tem uma promessa com a nação de Israel. Deus, ele tem falado e usado os seus profetas para falar desse reino, inclusive do reino do Messias, que se cumpre com a chegada de Cristo, e esse Cristo, ele é aquele que vai exercer o seu reinado com autoridade. Sim, autoridade. Quando nós entramos dentro do contexto de Marcos, capítulo de número 2, ali na cidade de Cafarnaum, Marcos mostra Cristo aos romanos, né? Como um boi, simbolicamente falando, vamos dizer assim, que fala pouco, trabalha muito. No livro de Marcos são relatados muitos milagres. Mas ali no capítulo de número 2, naquela casa em Cafarnaum, uma multidão se reúne para poder ouvir os ensinamentos de Cristo. E um homem que era paralítico, ele não tinha como se achegar até Cristo, seus amigos o levam, você conhece a história, levam até o teto, e ali descem ele pelo teto. Jesus, vendo aquilo, se alegra e fala que nunca tinha visto uma tal grande fé. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei que ali estavam, questionam em sua cabeça, e o Senhor Jesus então vai perguntar, né, porque Cristo falou que os seus pecados seriam perdoados. Então, depois desse questionamento, né, quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? O Senhor vai falar: para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha autoridade ou poder, em outras traduções, a ti te digo, levanta, toma tua cama e anda. Essa palavra autoridade, ela é
extraordinária, né? E ela tem totalmente a ver com o contexto do reino. A autoridade é exúsia. O que é exúsia? Um poder de escolher, de liberar, liberdade de fazer como quer. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é soberano. Ele tem licença e permissão, foi concedido a ele todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Ele tem poder físico e mental, porque morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E essa que agora, pela sua solidez e robustez de alma, nos deixou o Espírito Santo que tem forjado em nós o homem interior. Então ele é Senhor sobre o poder físico e sobre o poder mental. Ele concede saúde, né, saúde física e saúde mental, a habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. Ele está falando para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. É alguém que tem habilidade, alguém que foi forjado, né? Alguém que aprendeu algo. Ele era o carpinteiro, e o carpinteiro é outro segredo extraordinário, né? E ele ele fazia uma influência muito grande nas pessoas, né? Foram prender Jesus, quando voltaram, perguntaram: cadê o homem? Eu estou conjecturando para você entender. E os soldados falam: nunca vi ninguém falar como esse homem. Ele prega como quem tem autoridade, né? Ele tem poder para governar, para reger, né? Ele é soberano, ele é o gestor do universo, Criador. Nada do que se fez foi feito sem ele, né? Ele tem poder sobre decisões judiciais. Sim, ele é o nosso advogado. Não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado, a saber, Cristo Jesus. E enquanto o diabo tenta nos acusar diante dos nossos pecados, né, ele tem poder judiciais para falar: Pai, com o meu sangue lá na cruz, eu comprei a alma do miserável pecador que era o Diego. Ele tem poder para nos fazer inocentes. Isso é extraordinário. A autoridade de administrar afazeres domésticos. Ele cuida da sua igreja, ele cuida das famílias da igreja. Sim, ele administra, né, as questões domésticas. Se nós colocamos a nossa família, se nós colocamos a nossa congregação, se nós colocamos, aí é oikodomos, né, administrar, cuidar daquilo que não é seu, se nós colocamos nas mãos de Cristo, ele tem autoridade e poder para organizar e administrar todas as coisas, né? Autoridade é alguém que está sujeito à regra. Ele cumpriu a lei e nos convida nele a viver a lei do amor, a lei da graça, a lei da liberdade, que é até mais severa, vamos dizer, que a lei do Velho Testamento, porque quem está em Cristo cumpre a lei. A lei não é um problema para as pessoas, né? Autoridade, jurisdição, governador, magistrado humano é como um juiz. Ele é o justo juiz, ele é o fiel da balança, ele é aquele que nos promove a dikaiossim, que nos convida a andar em conformidade com a verdade, que nos justifica, né? Ele é o justo juiz, principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, sobre as potestades espirituais. Ele tem poder sobre os anjos, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre toda a criação, né? Como um sinal de um marido para com sua esposa, ele tem autoridade sobre a igreja, que é a sua noiva, que um dia será sua esposa, né? Por isso que também Paulo em Efésios fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque ele se entregou por ela. Então ele tem essa autoridade que foi adquirida, véu com o qual a mulher devia propriamente cobrir-se, né? O contexto, não vou entrar no contexto de 1 Coríntios 11, mas existe uma questão de autoridade sobre a cabeça. Se nós conjecturarmos acerca da igreja, a igreja precisa ter a autoridade de Cristo sobre ela, ela precisa ter Cristo como o cabeça que guia e que direciona e que contribui com as escolhas para que assim toda a família de Deus ela viva da melhor forma. Sinal de autoridade real, coroa. Coroa é símbolo de autoridade, de governo. Sim, Jesus é o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores. Então estou falando de reino, trabalhei com contextos sobre reino, trabalhei com algumas dessas palavras para agregar conteúdo nessa aula que você já está vendo que o pastor José Gonçalves deixou tão bem detalhado, né? Ele fala das dimensões do reino aqui, dentro do contexto também da igreja, né? Nós vamos ver que Jesus ele vai falar que esse reino de Deus, como Mateus relata, né? Mais uma vez Mateus cita reino dos céus porque Mateus estava escrevendo para os judeus. Muitas pessoas comentam isso é só para agregar. Por que ele fala reino dos céus? Né? Alguns acreditavam que eram termos diferentes, mas não é. É porque Mateus está escrevendo aos judeus, e os judeus não chamavam, não usavam o Yud He Vav He, que é a transliteração de Jeová, corriqueiramente, né? Tinha lá um dos 10 mandamentos, não usará o nome do Senhor em vão. Então ele substitui, né? Mas os outros evangelistas eles colocam o reino de Deus, mas ali o contexto é o mesmo, porque chamavam Adonai, chamavam Elohim, mas evitavam-se usar o nome de Deus, e Mateus também não queria gerar problema com questões mínimas como essa, né? Então nós vemos que esse cumprimento ali, né, das profecias se manifestando de diversas formas, como por exemplo Jesus curando, né? Como eu falei, ele tem poder sobre enfermidades, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os espíritos malignos, como Mateus 2:22, ele tem poder extraordinário, né? A ponto disso gerar inveja. Jesus está falando que como pode subsistir um reino dividido, né? Mas por quê? Porque questionavam ele acerca de ele estar expulsando os demônios, falando que ele estava expulsando demônio em nome de Beelzebul. Mas como é que vai subsistir uma casa dividida? Mas se eu estou pregando e fazendo esses milagres em nome de Deus, então chegou a vós o reino de Deus, né? E isso é extraordinário, a atuação do Senhor. Nós já falamos de onde está o reino de Deus, essa pergunta que foi colocada aqui, né? Que se manifesta hoje através da igreja, essa igreja que milita, que está avançando e que está trabalhando para a glória do Senhor, de modo a promover o trabalho, né, que começou com Cristo ali, Isaías 61, Lucas 4, ele falando, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para dar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, né, e anunciar o ano da salvação, entre outras coisas. Então, pessoas eram libertadas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, manifestando que Deus estava presente, o Emanuel estava ali, e também não estava só ali na manifestação do verbo que se fez carne, na presença de Cristo ali, mas Jesus em Mateus 28 diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e tem sido assim, o seu Espírito tem sido conosco, manifestando a graça e a glória de Deus, né? Ele está conosco constantemente, assim, validando, cooperando com a igreja no crescimento do seu reino, né? Esse reino, ele aponta não somente para o que foi em Israel lá no passado, né? Um reino ético, para aquilo que Israel profetizou através dos seus servos na manifestação de Cristo e depois na fundação e no exercício atual da igreja, mas também aponta para uma vida eterna, sim, para uma manifestação vindoura, né? 1 Coríntios 6, deixa eu abrir esse texto aqui rapidinho, o versículo 9 e o versículo 10 vão nos dizer bem assim, 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9 e 10 nos diz assim: não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda lá em Apocalipse, aqui Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número
19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda lá em Apocalipse, o capítulo de número 21, versículo 8, quanto aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte, ou seja, não herdarão o reino de Deus. Tem gente que acha que não tem como perder a salvação, mas o reino é um reino de um Deus santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, nós também temos que entender que ele se manifestará na sua plenitude no futuro. Bem, a igreja sobe, ela sobe no arrebatamento da igreja, começa, é um arrebatamento que eles chamam de arrebatamento secreto. Não é que é secreto, é que quem ouvir o toque da trombeta vai subir, é só quem estiver na posição, preparado para a vinda do noivo, vai ouvir o toque e vai encontrar com o Senhor nas nuvens. Acontece uma festa, a bodas do Cordeiro, distribuição de galardão aqui na terra, 7 anos de 3,5 de falsa paz, 3,5 de grande aflição, tudo isso compondo a grande tribulação. No final, uma parte da guerra de Gog e Magog, invasão a Israel, e Jesus desce, agora com a igreja, não noiva, mas esposa, não corpo de carne, mas corpo de glória, transformado, e ele desce, pisando sobre o Monte das Oliveiras, e dissipa aqueles exércitos com a espada que sai da sua boca, pega ali o anticristo, falso profeta, inaugura o inferno e prende o diabo por 1000 anos e vai governar na terra. Sim, a Jerusalém celestial está no céu, a igreja, ela tem corpo de glória, ela sobe, ela desce e ela regerá. Ao que vencer, darei poder de reger as nações com vara de ferro. Nós iremos governar junto com Cristo, e isso é extraordinário. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Hoje nós precisamos viver entendendo que nós nada somos e nada temos, e precisamos abdicar de nós mesmos, porque aquele que quiser ganhar o mundo perderá a sua alma, mas aquele que perder a tudo ganhará a Cristo, o reino e muito mais, Esse é o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que se esvaziam de si mesmos e reconhecem que são necessitados de Deus, O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, e assim continuará. Ele começará no milênio, e ali no final dos 1000 anos Satanás será solto, haverá uma pequena rebelião e algumas pessoas irão ser dissipadas junto com o inimigo no final desse milênio, e então sumirá terra e céus, e tudo ficará somente o trono branco, ali onde haverá o julgamento final de Deus para aqueles que não estiveram em Cristo Jesus, morreram sem Cristo. Será chamada a segunda morte, e depois vem a eternidade futura, que aí só Paulo para poder dizer aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado no seu reino eterno, um reino eterno. Teu domínio dura para todas as gerações, disse o salmista no Salmo 145. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A igreja atua com um governo de influência, com autoridade do céu, para poder alcançar as almas que estão perdidas. Mas um dia ela regerá as nações com vara de ferro. Ainda hoje, por mais que os homens queiram ter influência em muitos meios que na verdade não era para a igreja estar, sem levar em consideração
que é o governo humano, ele é simbolizado por aquela estátua de Nabucodonosor, e ali tem o contexto dos pés de aço, de ferro e de barro, que era simbolismo de Roma, e a pedra que não tinha auxílios de mãos humanas caía naquilo ali, derrubando esse governo humano para manifestar o governo de Cristo. Hoje, meu amigo, o governo é dos homens, é dentro de uma cultura perversa, que a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a cultura desse mundo, os valores desse mundo jaz no maligno. Jesus, diante de Pilatos, ele tendo a oportunidade de se livrar daquele martírio, ele fala: o meu reino não é daqui. Então nós precisamos entender que o reino ele se concretizará na eternidade, mas hoje ele se move também através de mim e de ti, através da igreja. A igreja em si não é o reino é muito mais amplo do que a igreja, mas o reino ele é mostrado ao mundo por intermédio da igreja, que prega a Cristo, o anúncio das boas novas, né? Porque enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9:2. A igreja, ela faz parte do reino. A igreja, ela está conduzindo o avanço do reino hoje. A igreja está aqui para glorificar o nome do Senhor. É mais ou menos o que trabalha ali o tópico de número 3, né? Então, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Paulo, quando ele chega em Atos, capítulo de número 20, ele não deixou de pregar toda a verdade, tudo aquilo que era bom para a edificação dos irmãos. Vamos ler o texto aqui. Eu gosto muito de Atos 20, 24, né? Mas o 25 ele é fundamental. 24 diz: em nada, porém, me considero a minha vida preciosa, contudo que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Por quê? Porque nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Sim, anunciar toda, não é só o que as pessoas vão gostar, não é só aquilo que vai agradar os ouvidos de quem está ouvindo, não é só aquilo que vai massagear o ego, a alma, aquilo que vai conduzir as pessoas ao sucesso, não é pregar toda. E toda a mensagem, ela mostra que os pecadores estavam perecendo, mas que Deus, tendo amado o mundo, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A realidade é que estávamos sucumbindo, mas o Senhor nos amou, manifestando seu Filho e assim implementando o reino de amor do seu Filho, a qual nós fomos conduzidos, o reino de Deus na terra. Que Deus em Cristo te abençoe. A conclusão nos diz que nessa lição aprendemos um pouquinho, irmão. Eu fiz alguns comentários, não li a revista, você tem a revista, tem comentários maravilhosos na internet, cada um está estudando. Nossa tentativa aqui é de apenas agregar conteúdo na sua pesquisa e assim contribuir para a edificação dos irmãos, dos professores, daqueles que irão estudar juntos nas suas igrejas locais, né? A conclusão diz que nós estudamos um pouco sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Sim, 2 Pedro 1:11. Assim, o reino de Deus em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professarem e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso e Ele tem uma palavra de esperança para nós. Ele tem algo extraordinário para aqueles que o amam. E eu creio que você tem se alegrado de poder fazer parte de tudo isso, poder fazer parte do reino de Deus, e continuará contribuindo, levando à frente a mensagem da graça,
a mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Permitindo o Senhor, semana que vem a gente volta. A paz do Senhor Jesus.